Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou trazer uma série de vídeos onde vamos abordar diversos temas e aprender sobre os materiais, técnicas e a mentalidade necessárias para a costura criativa. Eu sou a Arita Chotalal do Ateliê Ada e hoje venho-vos trazer o tutorial desta necessaire trapézio que eu chamei Sofia, e com este tutorial vou ensinar-vos técnicas e dicas necessárias para conseguirem fazer esta necessaire de forma perfeita. Ao aprenderem estas técnicas, poderão aplicá-las noutras peças. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receber as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o tema abordado aqui em baixo, sobre este vídeo, sobre esta necessaire. Se pretenderem ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer num próximo vídeo. Vamos ao nosso vídeo? Então eu vou-vos trazer hoje o tutorial desta necessaire. Esta necessaire é a necessaire trapézio Sofia. Ela tem uma forma diferente de fazer este canto, fazer esta base, não é? Diferente das que normalmente estão habituados a fazer. Também eu resolvi trazer a colocação deste fecho que é feito de forma diferente, porque tem aqui o nosso remate e aqui está dobrada, esta parte está aqui dobrada do nosso fecho. Além disso, o material que eu utilizei para estruturar esta bolsa, porque eu queria que ela ficasse assim direitinha, não ficasse com aspecto fofo e que ficasse de pé quando eu coloco assim, eu usei o Decovil Light, por isso achei interessante vos trazer esta peça desta forma e vamos ao vídeo do tutorial desta peça. Então, para fazer esta bolsa, nós vamos necessitar do molde da parte da frente. Aqui ele vai ser esta parte aqui e vamos cortar em espelho desta forma, assim. Vocês vão reparar que os meus moldes são feitos em cartão, mas eu utilizo normalmente embalagens de cartão que eu tenho e aproveito para reciclar, e assim é uma forma também de nós reciclarmos alguns papéis que vamos tendo. Então temos aqui esta parte, é a nossa parte da frente, e aqui o outro lado. Este vai representar então a nossa parte do meio da nossa bolsa, certo? Depois estes dois, este vai ser o interior da nossa bolsa, que vai ter uns cantos, vai estar cozido assim com os cantinhos, vai ter estes cantos, por isso é que necessita deste corte. Este corte da nossa bolsa precisa deste corte para o seu interior, e vamos precisar também de outro molde, que é a nossa parte de trás, ou parte traseira, ou seja, esta parte é cortada com este molde, está bem? Então, estes são os moldes que nós necessitamos. O que é que nós necessitamos de cortar? Então, aqui nós vamos necessitar de cortar o nosso tecido exterior, já entretelado, e o Decovil Light. Aqui, isto duas vezes, uma desta forma e outra em espelho. Depois aqui vamos precisar de cortar um tecido exterior, já entretelado, e o Decovil Light. Para este molde, neste caso, precisamos de 2 tecidos interiores, ok? Não precisam estar entretelados, não precisam de nada, é só o tecido interior. E aqui vamos necessitar de cortar um tecido exterior já entretelado e o Decovil Light, ok? E é isto que nós necessitamos a nível de moldes. Então, os materiais que nós vamos necessitar de uma régua, de uma caneta solúvel a ferro, depois uma tesoura para cortar o nosso fecho, o meu furador que é preciso, que eu necessito, que ajuda-me sempre para me ajudar nas costuras,
Depois necessito também da minha tesoura para cortar os excessos de tecido e das fitas. Vou necessitar também de uma agulha. Esta agulha que eu estou a utilizar é uma agulha para tecido plano e é o número 100, ok? Depois vou precisar da minha chave de fendas para retirar e colocar a minha agulha, a minha tesoura corta-linhas, a minha linha, que eu normalmente utilizo, que é um cone de linhas, linha branca, e é uma linha poliéster, é um tom neutro. Vocês podem usar de outra cor ou cor que vocês vos der mais jeito, mas eu estou muito habituada a usar sempre a mesma cor, que é o branco ou o creme. E muitas molas, porque aqui nós não vamos necessitar de alfinetes, só vamos necessitar de molas para tecido, porque como vamos usar o Decovil, se usássemos os alfinetes iria ser mais complicado furar e não conseguiríamos fazer um bom trabalho. Assim, precisamos de muitas molas para este material, ok? E é só isso que nós vamos precisar. Então, para fazermos a nossa peça, vamos precisar de um tecido, de vários tecidos exteriores. Eles estão todos entartelados e eu coloquei aqui Decovil Light, ok? Ou seja, é necessário este tecido entartelado, que é a parte da frente. Depois ele vai ser cortado em espelho, como podem ver, está cortado em espelho. Também coloquei o Decovil Light e também está o tecido entartelado. E isto vai fazer a composição da parte da frente, juntamente com este tecido que nós iremos cozer aqui à frente, e ele vai fazer esta composição. Eu para esta parte da frente, como viram, ele vai ficar desta forma, e eu vou colocar aqui uma renda de camurça, tanto deste lado como deste lado, e vou aplicar aqui as taxas, aqui nesta zona, e eu vou precisar para isto 10 taxas. Eu trouxe também aqui uma entretela, porquê? Porque quando nós colocarmos as taxas, para elas não aparecerem no tecido interior e para não começarem a abrir, nós na parte de trás vamos colar um bocadinho de entretela na zona das taxas, tanto de um lado como do outro, ou seja, na parte deste lado, ok? Pronto. E esta é a parte da frente, é o material que nós necessitamos para a nossa parte da frente. As fitas, neste caso, vão ter cerca de 25 centímetros cada, e esta entretela também mais ou menos 25 centímetros, com 2, 3 centímetros de largura, ok? Então, para esta peça nós vamos ter este, que vai ser o nosso tecido exterior, mas da parte de trás, ou seja, é a traseira da nossa necessaire. Este tecido também está entartelado e eu já apliquei o Decovil Light. Depois vamos ter duas peças, que é o interior da nossa peça, ou seja, o tecido interior. Temos aqui dois tecidos, este tecido é plano, é um tecido de algodão, mas sem entretela, sem nada, ok? Vamos necessitar também de um fecho de 25 centímetros. Este fecho é um fecho de correr de 4 milímetros ou malha 3 e um cursor também de 4 milímetros ou malha 3. Vou necessitar aqui de dois tecidos para nós fazermos o remate do nosso fecho, em que eles vão ter 3 por 4 centímetros. Vocês também podem cortar 3 por 3. Eu aproveitei aqui os cantos do tecido que eu utilizei para o interior, e então aproveitei estes cantos e aproveitei e cortei daqui estes dois remates do nosso fecho, ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos cozer o remate do nosso fecho, ok? A primeira coisa que vamos fazer, vamos colocar desta forma o nosso
tecido, exatamente da mesma forma aqui, direito com direito, e vamos passar uma costura aqui para prendermos o nosso fecho. Aqui, eu vou agarrar aqui numa mola, para depois então prender o meu fecho, que é para ela não sair do sítio, ok? Vamos então passar uma costura e fazer o remate. E depois de seguida viramos e fazemos um pesponto à beirinha, ok? Já temos então o nosso remate do nosso fecho costurado, agora vou só cortar os excessos de cada um dos lados. Já estão cortados, vou só endireitar aqui esta parte aqui e pronto. Então agora vamos começar por costurar a nossa parte da frente. Como eles são em espelho e parece que são muito parecidos, ou seja, estão cortados em espelho, eu resolvi fazer umas marcações tipo 1 e 2 aqui, porque o meu tecido já está entretelado e já tem o Decovil aplicado, o Decovil Light, e então o que é que eu vou fazer? Eu marquei 1 e 2 para eu saber aonde é que ele se vai posicionar, ou seja, o 1 vai se posicionar deste lado e o 2 vai se posicionar deste lado, porque temos tendência para confundir quando estamos a construir esta parte da frente. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos costurar a parte do meio, direito com direito, com a parte 1, ok? Então vamos começar a colocar as nossas molas. Aqui eu não aconselho que vocês utilizem alfinetes, porque senão vai fazer com que o nosso Decovil fique furado e isso não nos interessa e vai ser muito grosso então para costurar. Então o que nós vamos fazer? Vamos proceder desta forma e de seguida vamos passar um ponto daqui a aqui para fazer a nossa parte da frente. Então já costuramos, já passámos uma costura aqui nestes dois tecidos da frente. Eu vou virar, mas vou virar desta forma. Vou virar para o lado da parte de fora, ou seja, vou fazer assim. Vocês podem ajudar com a vossa unha ou com a parte de trás de uma tesoura, porque o Decovil tem tendência a ficar tudo muito grosso, mas é a melhor forma de vocês conseguirem, ou engomem, passem a ferro, é uma forma de vocês conseguirem que a nossa costura vá para baixo. Agora vamos fazer da mesma forma para este lado. Vamos costurar, temos o nosso 2, vamos ajeitar de forma que ela fique certa, vamos pôr as nossas molas e vamos costurar do outro lado, ok? Então, já fizemos a nossa costura. Eu não rematei tanto no início como no fim, não sinto necessidade de rematar, visto como ele vai levar a fita e o pesponto, não há necessidade de rematar. Então eu vou virar, ajeitem muito bem a vossa costura, mesmo se ela estiver um bocadinho torta, não faz mal, porque ele automaticamente faz com que o nosso tecido fique direitinho. E o que nós vamos fazer de seguida? Vamos agarrar nas nossas fitas de camurça, as nossas rendas de camurça, e vamos aplicar. Então como é que nós vamos aplicar? Vamos aplicar de forma a que consigamos fazer aqui um pesponto. Eu vou aplicar uma costura no tecido do meio e vou aplicar outra costura aqui em cima, neste lado. Ou seja, vou aplicar uma costura aqui à beirinha e vou aplicar outra costura aqui, mais ou menos
aqui. Para quê? Para que o meu pesponto fique certinho, tanto de um lado como do outro. Então já costuramos, já pespontámos as duas. O que é que nós vamos fazer de seguida? Então vamos começar a colocar as nossas taxas nos sítios específicos que nós pretendemos. Ou seja, eu mais ou menos vou deixar aqui 2 de intervalo e vou colocar nestes buraquinhos aqui as nossas taxas. Vou começar a furar e vou começar a colocar a nossa taxa. Este é o meu furador, como vos tinha mostrado nos materiais que vamos necessitar. Vamos colocar a nossa taxa desta forma e vamos abrir aqui estas nossas pontas para ela ficar colocada. Estão a ver? Desta forma. E conto aqui mais 2 e vou colocar neste também. E assim sucessivamente, tanto de um lado como do outro. Ok? Então já colocamos as nossas taxas. O que eu vou fazer de seguida é cortar os excessos das nossas rendas de camurça e fica desta forma, ok? Já cortámos este excesso de cima, vou cortar o excesso também daqui de cima, vou cortar o excesso também aqui de cima. E nós já cortámos os excessos, já cortámos então os nossos excessos da nossa fita. E o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos colocar a nossa entretela deste lado para tapar estas zonas destas taxas. Para quê? Para ela não incomodar e não abrir e não furar o nosso tecido interior, ok? Então vamos colocar as nossas entretelas aqui nesta forma e vamos passar a ferro tanto aqui como aqui, e isto vai ajudar com que o nosso tecido interior não fique furado por causa destas taxas. Então, nós já colocamos a nossa entretela aqui para que as nossas taxas não saiam do lugar. Aproveitem também, passem a ferro, porque o Decovil tem tendência a descolar um bocadinho, por isso aproveitam e voltam a colocar o nosso Decovil. Nós aqui distribuímos as 5 taxas de cima de forma uniforme. Porquê? Porque nós vamos necessitar aqui de deixar 5,5 cm para a nossa dobra. E o que é que nós vamos fazer de seguida? Nós de seguida vamos começar a colocar o nosso fecho zip. Então o nosso fecho zip vamos colocá-lo direito com direito e vamos ter atenção aqui
é esta parte, ou seja, vou deixá-lo meio aberto, ele está fechado deste lado, eu vou começar a colocá-lo aqui, daqui para a frente, vou aproveitar, vou pondo algumas molas, como ele tem este remate, vou começar a colocá-lo desta forma e depois vou ter que ter atenção que aqui eu vou virar o meu fecho, ou seja, vou deixar aqui mais ou menos 1,5 cm de marcação para o meu fecho zip começar exatamente aqui nesta medida. Ou seja, vamos dobrar de que forma? Vamos fazer este tipo de dobra. Estão a ver? Eu estou a fazer, eu vou começar a pôr aqui as molas, que é para ele ficar como deve de ser colocado o nosso fecho de correr, ou fecho zip, como vocês quiserem chamar, e vou dobrar de forma a que ele comece na minha marcação, ok? Vão reparar que vou deixar aqui uma margem grande, mas vou dobrar. Estão a ver? Estou a fazer tipo um canto e vou dobrar aqui desta forma. Porquê? Porque isto assim não me atrapalha quando eu costurar aqui esta parte, ok? E como tenho aqui deste lado este remate, também não me atrapalha a costurar o meu fecho. Então já costurámos o nosso fecho, o fecho ao tecido exterior, na parte da frente. Agora o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos agarrar num dos tecidos interiores e vamos colocar exatamente no mesmo sítio e vamos costurar do lado onde costurámos anteriormente, ou seja, vamos costurar deste lado por cima da nossa costura, ok? Da parte do tecido exterior. Vamos colocar as nossas molas para nos facilitarem de forma a que o tecido não fuja e vamos ajeitar tudo direitinho. Vamos puxar o nosso cursor para meio, porque depois vamos necessitar de o puxar novamente. Vamos puxar este zip para aqui e vamos prender exatamente aqui e só depois é que vamos cortar este excesso do fecho zip, ok? Nós não vamos cortar antes porque podemos ter que fazer ajustes ou descozer, às vezes o fecho zip não fica corretamente posto e então assim nós garantimos que não há nenhum problema. E só depois é que podemos costurar então o nosso, cortar o nosso excedente do fecho zip. Agora vamos então passar a nossa costura aqui. Então, já costurámos o nosso interior e o nosso exterior, então o que é que nós vamos fazer? Eu vou passar aqui um pesponto deste lado e deste, ou seja, vou passar um pesponto aqui para que o meu fecho zip e as minhas costuras, como o decovelo acaba por ser bem mais rígido do que a manta, eu vou cortar o meu fecho, o excesso do meu fecho e vou passar um pesponto aqui. Vou ajustar muito bem a minha costura e vou passar aqui um pesponto para a minha costura a bater, ok? Então vou cortar primeiro o meu fecho zip, o excesso do meu fecho zip. Vocês podem deixar
um bocadinho assim, não tem problema nenhum. Já cortei e vou passar o meu pesponto deste lado, assim, desta forma, ajeitar muito bem as costuras, puxar muito bem as costuras e passar aqui um pesponto. Então já pusemos aqui, já fizemos aqui o nosso pesponto, tanto de um lado como do outro. Agora o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos ajeitar muito bem, ou seja, trazemos a nossa parte de trás, já com o decovil e com a entretela, e vamos colocar certinho, de forma a que ela fique certinha, aqui o nosso fecho e também no mesmo sítio que, ou seja, 1,5 cm, ela tem que ficar desta forma, ok? Ou seja, temos que pôr aqui, medir 1,5 cm. No outro lado eu não mostrei, mas pronto, podemos fazer desta forma. Eu começo aqui 1,5 cm para ele bater certinho. E vamos colocar as nossas molas também aqui, as nossas molas, para ajeitarmos aqui o nosso fecho. Está bem? Temos que fazer desta forma, pomos as nossas molas, já temos ali a nossa marcação de 1,5 cm e ele tem que ficar preso ali, ou seja, tem que ficar assim. Para quê? Para ficar exatamente no mesmo sítio que o outro. Está bem? Deixem-me colocar estas molas. Às vezes não fica no sítio certo e por isso, se não ficar, descosam, voltem a colocar novamente com calma, não é preciso pressas. Por isso é preferível fazer mais devagar e bem do que fazer tudo à pressa, está bem? Vamos colocar aqui, vou ajeitar certinho. Assim, eu vou fazer isto aqui assim, desta forma, fazer assim e depois é que vou virar. Colocar ali a minha mão de forma a que ela não me saia do lugar, certo? Pronto, e vamos passar aqui uma costura. Então já costuramos o nosso fecho zíper e agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos no outro lado. Direito com direito e vamos costurar o nosso tecido interior. Colocamos as nossas molas, também vamos costurar do lado direito, ou seja, aqui por cima da nossa costura que demos anteriormente. Não vamos cortar o nosso fecho, vamos abrir o nosso cursor. Aqui um bocadinho, não vamos dar o nosso fecho e vamos cortar o nosso fecho e vamos costurar novamente aqui deste lado, está bem? Então já costurei o meu interior e então vou fazer a mesma coisa que fiz no outro lado, que é passar um pesponto e vou cortar o excesso do meu fecho, ok? Vocês fechem sempre o vosso fecho para verificar se está no sítio certo, tá bem? Estão a ver? Ela tem que bater certinha aqui. Não sei se conseguem perceber, mas aqui nós fizemos questão de que o fecho
entrasse da mesma forma, tá bem? Então vamos, às vezes é preciso descoser, às vezes temos que voltar a retirar um bocadinho da parte final do fecho e voltar a colocar, não é difícil, tem é que bater certinho para que ela fique perfeita, tá bem? Então agora o que é que nós vamos fazer? Vamos cortar o nosso excesso do nosso fecho, sim, chega mais ou menos isto, não é preciso mais, de forma a que ele também não entre nas nossas costuras quando também como formos costurar, e vamos então passar um pesponto deste lado, desta forma, está bem? Vamos então para a máquina. Uma das coisas que pode ser útil também para vocês é colocarem molas para poderem esticar, ou seja, colocarem aqui molas para que o tecido fique esticadinho, aqui deste lado também, e aqui, ou seja, isto também auxilia quando vocês vão pespontar, principalmente quando vocês utilizam o Decovil, porque o Decovil é muito grosso e é muito rígido e assim acaba por ajudar a que o tecido de baixo não entre, não saia do lugar, não é? Pronto. Então vamos costurar, vou só cortar aqui as linhas, deixem sempre o vosso trabalho limpo e assim é mais fácil para vocês fazerem as vossas peças. Então já pespontámos o nosso tecido, a nossa parte de trás, então vamos juntar direito com direito, desta forma, e vamos passar uma costura aqui, daqui, aqui, ok? Vamos colocar as nossas molas, verifiquem se o meio está certo, verifiquem se as pontas também estão certas. Então vamos começar a colocar aqui uma mola, vou colocar aqui no meio e aqui na ponta. E vamos passar uma costura aqui nesta zona, ok? Aqui nesta zona. Então já passámos aqui uma costura cá em baixo, então o que é que nós vamos fazer de seguida? Nós vamos marcar aqui 5 cm e meio para cima, desde a ponta, desde aqui de baixo, antes da costura, ou seja, da ponta do tecido exterior, e vamos marcar aqui 5 cm e meio, aqui uma marcação, aqui e aqui. Está marcada, vamos só ver se está marcada, eu vou só virar assim para me dar jeito, porque senão eu não consigo ver como deve de ser. Então tenho aqui 5 cm, 5 cm e meio, e vou fazer aqui a minha marcação dos 5 cm e meio. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar este lado desta forma, ok? Vamos pôr aqui uma mola e vamos colocar aqui outra mola e vamos colocar aqui outra mola, certo? E vamos ajeitar a nossa peça de forma a que ela fique. Se quiserem passar um risco aqui, podem passar à vontade. Então, vamos fazer isto e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ou seja, também temos que marcar aqui os nossos 5 cm e meio. Está bem? Temos que marcar tanto deste lado como deste. Eu vou só fazer esta parte, já fiz a marcação do outro lado. Vou também agarrar aqui e vou fazer os meus 5 cm e meio aqui e aqui.
E vou fazer a mesma coisa que fiz do outro lado. Ou seja, vou dobrar para dentro, desta forma, e vou aqui dobrar também desta forma. E vou puxar o meu tecido assim. Vão ver? Já marquei aqui. Agora também vou fazer o mesmo deste lado e vou fazer o mesmo deste lado. Então tenho a minha marcação certa, aqui bate certo. Okay. Vou fazer isto e vou puxar desta forma, de forma a que eles fiquem certinhos, ok? Vamos fazer isto para um lado e para o outro, certo? Já está, aqui já está. Esta costura bate com esta, verifiquem se está tudo certo, isto bate aqui, certo, aqui também, este tem que ser repuxado para aqui, ok. Vamos juntar aqui, vamos juntar também aqui, para que ele fique certinho. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos ver, isto parece que está um bocadinho para baixo. Esta parte é mais complicada de fazer, eu vou fazer só aqui uma coisa que me vai facilitar, que é isto mais por causa desta parte que é mais grossa, e então como tem muitas costuras acaba por não ser tão simples. Vamos puxar isto bem puxado, vamos dobrar novamente, esta costura está certa, está toda puxada, e agora esta parte a mesma coisa, vamos puxar bem a costura, vamos abrir bem as costuras, esta costura, e vamos dobrar e vamos dobrar. Pronto, agora já está certinho. Ok. Está certo. Vamos fazer isto. Esta parte parece que está um bocadinho ligeiramente. Ok, agora já está bem. Agora está certo. E vamos passar uma costura aqui, nesta parte e nesta parte. E até aqui. Ou seja, vamos passar uma costura daqui a aqui, vamos passar uma costura aqui e vamos deixar uma abertura de 4, 5 dedos, mais ou menos, mão. E vamos fazer a mesma coisa, vamos passar a nossa costura aqui e vamos fazer aqui a nossa costura, tá bem? De qualquer forma, o que eu aconselho é vocês verifiquem se está tudo certo, porque às vezes, por exemplo, esta parece-me que está ligeiramente para cima, mas agora já ajustou, estão a ver? Têm que ter atenção a ver se isto está tudo certinho. Se for preciso, demorem mais um bocadinho de tempo, ajeitem tudo muito bem, puxem bem as vossas costuras, aqui desta parte de baixo, e vamos passar aqui então a costura.
Então já costurámos as nossas laterais e a parte de baixo, deixámos aqui uma abertura para virar, ok? Então o que é que nós vamos fazer de seguida? De seguida vamos abrir aqui e vamos costurar aqui estes nossos cantos. Cortem as linhas, não se esqueçam, que é uma coisa que muita gente se esquece. Cortem as vossas linhas. Limpem o vosso trabalho, é super importante, para depois não ser linha, não gosto de nada, eu sou muito esquisita nesse aspecto, por isso cortem as linhas e depois como é que vamos costurar? Vamos abrir e vamos fazer os nossos cantinhos, está bem? Então vamos abrir as duas costuras. Eu gosto de abrir as duas costuras. Há quem tome para um lado e tome para o outro, também é possível ser feito. Mas eu gosto sempre de abrir as duas costuras, tanto de um lado como do outro. Vou colocar aqui uma mola, que é para me ajudar a que isto não fuja, tanto de um lado como do outro lado, está bem? Então vou colocar aqui e vou passar uma costura tanto deste lado como deste, vou passar uma costura tanto do outro lado como deste, uma costura aqui assim, desta forma, ou seja, vou passar aqui uma costura e vou passar deste lado também uma costura, está bem? Então já temos esta parte costurada e o que é que nós vamos fazer? Vamos cortar esta parte aqui, esta parte destes excessos e vamos virar a nossa peça, ok? Para. Então, já viramos a nossa peça. Vão verificar que os nossos cantos ficaram desta forma. Ajeitem-nos. Ok? Estão a ver como eles ficaram? Ficaram tão giros, diferentes. Em vez de ser daquela forma normal que nós estamos habituados a fazer, podemos fazer desta forma e ficam tão giros, tão engraçados. Aqui também podemos fazer o mesmo. Fazer com que esta parte fique assim direitinha e ajeitamos estes lados aqui esta zona. Estão a ver? Está giro. Bem giro. Abram também estas costuras muito bem abertas, que é para ela também ficar certinha. Estão a ver? Aqui. E vamos fechar o nosso interior para finalizarmos esta peça. Fazemos sempre da mesma forma como fazemos sempre. Vamos marcar aqui e vamos passar aqui uma costura para fechar a nossa peça. Já fechamos então a nossa abertura, vamos pôr para dentro o nosso tecido interior, vamos ajeitar a nossa bolsa como deve de ser e ela está feita. Como podem ver, ficou super gira, tem uns cantos diferentes daquilo que é habitual fazermos. Depois engomem, passem a ferro para ela ficar toda direitinha, certinha. Ficou assim na parte de trás e assim na parte da frente.
Então já temos a nossa bolsa pronta. Como viram, não é um bicho de sete cabeças fazer esta bolsa. Acho que é super engraçada esta parte de ter este canto, que é ligeiramente diferente daqueles cantos que nós estamos habituados a fazer. O Decovil, como vêem, trabalha-se muito bem. Não é muito difícil trabalhar com o Decovil. Além disso, acho que ela fica muito gira assim estruturada, fica assim direitinha. Vocês depois, com o molde, vocês podem alargar, podem fazê-la maior, podem fazer vários tamanhos, mais ou menos já perceberam como é que se faz, por isso podem aplicar isso também noutras peças. E espero que tenham gostado do nosso vídeo e que tenha sido útil para tirar as dúvidas e perceber a utilização correta ou como fazer esta peça. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Se pretenderem também ver algum tema específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer num próximo vídeo. Além disso, se fizerem esta peça, não se esqueçam de nos referenciar a dizer que fizeram esta peça, para nós vermos e partilharmos também as vossas peças feitas. Vemo-nos num próximo vídeo.